Bom dia, irmãos queridos, nesta segunda-feira, dia 17 de abril. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. E nessa segunda-feira, 8ª de Páscoa, meditaremos o Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículos de 8 a 15. Alegrai-vos, não tenhais medo, ide anunciar. Os acontecimentos depois da Páscoa são uma cadeia de explosões de alegria. As aparições do ressuscitado abrem a mente e o coração dos pobres discípulos e infundem uma vida nova. Mas o fechamento das autoridades continua. O reino da mentira e da corrupção continua a sua trajetória até o fim. Nada, porém, pode bloquear a avalanche da alegria e da força que vem de Cristo ressuscitado. Elas são eternas e hoje vivem em você e te tornam um missionário cheio de entusiasmo e convicção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo, ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vós dormieis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, como vocês perceberam, o Evangelho de hoje começa com o final do de ontem. As mulheres se tornam missionárias, cheias de entusiasmo, correm com grande alegria, vão depressa. Seu vigor redobra depois de encontrar Jesus em pessoa, que mais uma vez as envia. Hoje se acrescenta somente o fundo deste maravilhoso quadro. O esplendor da ressurreição brilha nas trevas da rejeição. A ressurreição brilha soberana sobre a cegueira dos fariseus e a baixaria dos soldados. Sempre foi assim e sempre será. Deus nos deixa livre de vendar nossos olhos e tampar o ouvido, mas isso nada muda da realidade das coisas. Jesus está aí, todo-poderoso, ressuscitado, maravilhoso. Os que o abraçam entrarão com ele no céu e os que o rejeitam serão precipitados no inferno. Mas vamos concentrar a nossa atenção sobre o entusiasmo e a alegria dessas mulheres. Olhando para elas, você percebe como é impossível conter a alegria do ressuscitado. Você percebe que para essas mulheres era impossível se calar. Era uma necessidade quase que física anunciar a todos: encontramos o Senhor,
ele ressuscitou. É o mesmo que acontece no nosso coração se o nosso encontro com Jesus foi verdadeiro, se continua sendo verdadeiro. Quem encontrou Jesus de verdade, quem o abraçou, não pode de jeito nenhum se conter. Anunciar, convidar, ser missionário é um instinto mais que um esforço. Quem não encontrou Jesus inventa desculpas, mentiras, igual aos fariseus e aos soldados. Mas quem o encontrou e o achou vivo em sua vida, se acende de uma luz que não pode conter. O cristão brilha por si mesmo. Pode até ficar calado, mas dele sai uma luz que questiona o mundo das trevas. Alegrai-vos. Essa é a ordem e a força que Jesus nos dá. Alegrai-vos. Essa é a fonte de toda a missão. Um cristão triste é um triste cristão, dizia São João Bosco. Somente da alegria do meu pessoal encontro com o ressuscitado sai a missão. O mesmo se diga de nós. Se houver tristeza e cansaço no meu coração, se faltar a coragem de evangelizar, posso me perguntar se eu estou de verdade abraçado aos pés de Jesus, ou se estou abraçando outras coisas, se me enrosquei em alguma coisa que não é Jesus. A minha tristeza nasce dali. A alegria nasce do ficar abraçado a Jesus, e a tristeza nasce do ficar abraçado aos ídolos. Ídolo pode ser um carro, pode ser um celular, ídolo pode ser uma pessoa. Quem abraça o ídolo se torna triste e escravo, mas quem abraça Jesus se torna sempre mais livre e feliz. Ídolo nenhum nunca fez alguém feliz. Vice-versa, não existe uma só pessoa que viva abraçada a Deus e esteja triste. Portanto, irmãos, quem abraça um ídolo não passa de um velho vagão enferrujado e travado. Mas quem abraça Jesus se enche de alegria e de entusiasmo e se torna logo uma locomotiva, capaz de arrastar o mundo. Procuremos esses encontros com Cristo ressuscitado, que muda o nosso coração, nos dá audácia, coragem para matar um leão por dia. Normalmente você encontra fortemente Jesus na Eucaristia, na adoração, na comunhão com os teus irmãos. Não deixes Jesus passar sem abraçá-lo com todas as tuas forças, como fizeram as mulheres. E à luz de tudo o que meditamos, vamos ler novamente esse trecho para continuar a alegria da Páscoa em nosso coração. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo, ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vós dormieis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje.
Podemos, nesse momento, sublinhar as frases que mais mexem conosco. Estamos agora prontos para escolher o nosso propósito. Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como colocaremos em prática o quanto nos propomos. Alegrai-vos, Jesus ressuscitou. Paz e alegria a todos. Ide anunciar paz e alegria a todos.